Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste sábado nós vamos falar sobre a importância do ambiente da Liga Arena e sobre como ele pode se virar contra o Atlético na partida de amanhã diante do CRB. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque na noite do domingo de Páscoa, amanhã, o Atlético Paranaense recebe o CRB na Liga Arena em partida válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 e que pode ser determinante para a continuidade do treinador Maurício Barbieri no comando do Furacão. Depois de uma semana de pressão muito intensa, é muito provável que um eventual resultado negativo coloque um ponto final na passagem do profissional pelo Atlético. E se no vídeo de ontem, sexta-feira, eu externei a minha preocupação sobre como as mudanças na escalação do Atlético para esse confronto decisivo podem ser um sinal de que o treinador sentiu a pressão do momento e está buscando nessas modificações uma forma de se manter empregado, hoje eu trago uma segunda grande preocupação para a partida contra o CRB, que é a Liga Arena não pode se permitir jogar contra o Atlético. Em primeiro lugar, porque o CRB é o líder da Série B 2025 com 100% de aproveitamento nessas 3 primeiras rodadas e entrará em campo cheio de confiança e pode tirar proveito de um eventual ambiente hostil do torcedor rubro-negro para com a sua própria equipe. Na atual temporada, os comandados do técnico Eduardo Barroca entraram em campo em 21 partidas, conquistando 11 vitórias, 7 empates e sofrendo 3 derrotas. Nesses 21 confrontos, marcaram 36 gols, uma média de 1,71 gols marcados por partida, e sofreram 14, média de 0,66 gols sofridos por partida. O CRB é o atual campeão alagoano, derrotando o Asa na decisão pelo placar agregado de 4-3, e embora tenha sido eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste, quando encerrou a campanha na 5ª posição do Grupo A com 9 pontos, iniciou a Série B de 2025 em alta e dificilmente vai vender barato uma derrota na partida de amanhã. E esse CRB não é uma equipe de manter um índice altíssimo de posse de bola, por mais que os resultados sejam positivos. Nas 3 primeiras rodadas da Série B, a equipe teve a bola em média durante 44% do tempo, um índice menor do que o do próprio Atlético, por exemplo, e que deve significar um CRB mais postado na defesa nesse domingo. E é justamente isso que me causa uma certa preocupação. Porque se o Atlético não conseguir de imediato ou em um curto período de tempo dominar o CRB e criar oportunidades para marcar, é muito possível que o ambiente da Liga Arena se volte contra a própria equipe. E isso aconteceu antes na atual temporada, gente, na vitória sobre o Criciúma, depois do gol de empate dos catarinenses, e na derrota para o Maringá, e em alguns outros pequenos momentos também em menor escala. A ponto de um preparador físico do Criciúma destacar em um vídeo que circulou nas redes sociais nos últimos tempos que a Liga Arena poderia se voltar contra a equipe, como aconteceu diante do Maringá. Então os adversários já se espertaram, entre aspas, de que o tempo joga a favor, que a frustração dos torcedores nas arquibancadas pode se tornar um ambiente hostil para o próprio Atlético dentro de campo. E a gente sabe como a Arena é poderosa nesse sentido de causar pressão, de gerar pressão. Não dá pra gente se orgulhar e destacar quando jogadores e ex-jogadores em entrevistas e podcasts destacam como é difícil jogar aqui, como a Arena é complicada, como é um ambiente hostil para jogadores adversários, e ao mesmo tempo ignorar o quanto esse mesmo ambiente pode ser prejudicial para o Atlético dentro de campo se a torcida não estiver em sintonia com a equipe. E então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu não sou ninguém para dizer para o torcedor que paga o seu ingresso ou a sua mensalidade do plano de sócio o que deve ou não fazer dentro da Liga Arena. Cada um é adulto e tem o direito de se comportar como julgar mais adequado. E principalmente, eu entendo completamente que o torcedor esteja magoado com tudo que aconteceu em 2024, ainda esteja magoado e com toda a razão. Não era para o Atlético ter sido rebaixado. Muito pelo contrário, a gente esperava um Atlético até mais protagonistas do que se viu. Agora, se a gente quiser um Atlético forte na Série B, que suba sem sustos, independentemente se com o Maurício Barbieri ou com qualquer outro treinador, em algum momento desse ano, o torcedor vai precisar respirar fundo e superar essa mágoa, essa tristeza, essa chateação, essa incomodação. E que fique bem claro que superar não é esquecer, tá? Porque os responsáveis devem ser lembrados e cobrados no futuro, no momento oportuno, que é nas próximas eleições, pelo menos na minha avaliação.
mas o torcedor vai precisar deixar de lado essa mágoa em algum momento e abraçar essa equipe, porque um Atlético em sintonia com a torcida é um Atlético muito mais forte. Todo mundo que já esteve dentro da Liga Arena nos dias de torcida fervorosa, de um Atlético poderoso, sabe disso. Então, gente, quanto antes isso acontecer, é melhor para todo mundo, principalmente para a instituição, para o próprio Atlético, que é o que mais importa. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse momento do relacionamento entre Atlético e torcedor, principalmente dentro da Liga Arena, se pode ou não estar atrapalhando. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários, e se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta ao Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético Paranaense e CRB, espero que com uma vitória do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, e até a próxima!